GBTC11 é o novo ETF da Buena Vista com a cogestão da Hashdex. E eles prometem combinar o ouro e o Bitcoin. Mas e aí, será que é possível combinar o melhor desses dois mundos? Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos. Já comenta aí pra mim se você investe em ouro ou em Bitcoin, ou então os dois juntos. E o que você achou aqui da proposta do GBTC? Vou fazer aqui um panorama geral sobre o ETF, produtos, sobre o índice, e aí eu vou falar os pontos positivos e negativos, na minha opinião, sobre esse produto aqui, que é bem diferente do que a gente tem, enfim, visto por aí, do que a gente está acostumado a conhecer, de certa forma, aí, dos investimentos, tá certo? O primeiro ponto que ele é bem diferente é que existe aqui uma cogestão. Então, a Hashdex, que é muito conhecida, uma gestora com foco muito cripto, acabou fazendo aqui a parceria com a Buena Vista, que geralmente tem aqui uma proposta mais ligada a alguns ativos aí, pagadores de dividendos, na sua maioria, não são todos, tá ok? Mas eles têm uma parceria grande com uma gestora de fora, que são operações convencionais, não do mercado cripto especificamente. Mas vamos lá, qual que é o ponto aqui? Basicamente, temos aqui um ETF com a cogestão, só para sua referência já de cara, a taxação aqui vai ser em torno aqui de 15% de imposto de renda, vai seguir esse índice aqui chamado FTSE Bitcoin and Gold Risk Weighted Index, que significa aqui numa tradução tupiniquim, o índice do Bitcoin e do ouro ajustado pelo risco, pesado, né, pelo risco. A taxa de gestão aqui que a gente tem atualmente no site da Hashdex e também lá da Buena Vista é 0,98% ao ano, e a ideia aqui, só novamente, né, é uma cogestão com o gestor principal sendo a Buena Vista e a cogestão em relação aqui à Hashdex. E a ideia aqui, pelo cronograma que está no site, é ser lançado dia 30 de julho. Então estou gravando agora no início de julho, ainda não foi lançado, mas esse aqui é o cronograma estimado, pelo menos que está ali no site atualmente. Talvez mude, talvez não mude, aí você pode verificar quando você estiver vendo esse vídeo. Então qual que é a ideia geral aqui do GBTC, que a Buena Vista e a Hashdex se juntaram aqui para fazer? Qual que é a ideia geral do índice, tá certo? Então basicamente aqui é a combinação dessas duas reservas de valor, como eles mesmos falam. É claro que ainda é discutível se o Bitcoin é ou não é reserva de valor. Eu gosto muito do Bitcoin, vocês sabem, eu falo desde o início do canal aqui. Inclusive, Bitcoin, para você que não sabe, foi meu primeiro investimento que eu fiz como pessoa física, depois de poupança, né? Poupança, vamos supor que não conta, tá? Eu sei que conta, mas vamos lá. Fiz antes de Tesouro Direto, antes de CDB, eu comprei Bitcoin. Lá em 2017, se eu não me engano. Comprei R$ 100. Daí caiu um pouco, eu fiquei desesperado, porque nitidamente eu não fazia a mínima ideia do que eu tava fazendo. Enfim, depois deu tudo certo. Acabei estudando um pouquinho mais. E estamos aí. Gosto muito desse ativo e também gosto do ouro. Claro, cada um deles tem sua peculiaridade e a ideia é juntar um pouco dos dois, justamente com uma alocação dinâmica. Então aqui a gente já tem a ideia geral de que esse ETF ele é uma cesta de dois ativos, Bitcoin e ouro, porém o peso deles vai ser dinâmico, ele vai se alterando conforme o tempo vai passando. Então ele vai fazer aqui um ajuste de exposição entre os dois ativos conforme a volatilidade do mercado, buscando sempre o melhor equilíbrio entre segurança e retorno, tá bom? É uma forma prática e segura para você investir nesses dois ativos. Então basicamente ele vai medir a questão principalmente da volatilidade para fazer os ajustes dos pesos de cada um desses ativos. Então aqui só para sua referência, a gestão é 0,98% e a administração aqui mais 0,05%, então teoricamente você vai somar as duas. A gente pode arredondar para algo muito próximo aí a 1% de taxa desse serviço, desse produto, perdão, pelo menos é o que a gente tem aqui nesse momento. Então aqui as vantagens que a Buena Vista traz: proteção e crescimento em uma única estratégia, ok? Exposição a ativos escassos e não correlacionados, beleza? E a estratégia defensiva contra choques de volatilidade. Por conta talvez dos pesos diferentes, talvez sim. Vamos ver, claro, nas simulações que eles já fizeram. Então aqui o resuminho, ele aplica aqui essa alocação baseada em risco, atribuindo pesos inversamente proporcionais à volatilidade histórica de 90 dias de cada ativo. Olha só que interessante. Ou seja, aqui, né, quanto mais volátil um ativo estiver, menor será a sua participação naquela composição do índice, e vice-versa. Apenas ouro e Bitcoin na carteira, obviamente. Então, a cada trimestre tem esse rebalanceamento com um cálculo novamente da volatilidade e fazendo aqui aqueles ajustes, de forma que aquele que é mais volátil vai ter menos percentual de exposição na carteira. E aquele que é menos volátil vai ter um maior percentual na sua carteira. E aí eles falam aqui que esse modelo permite capturar parte da valorização do Bitcoin, mantendo o controle de risco por meio da alocação dinâmica de ouro,
que é tradicionalmente mais estável. Então, isso aqui é óbvio, né? É importantíssimo falar o óbvio. Eu tenho percebido isso, como é importante falar as coisas óbvias. Acho que é uma das minhas falhas aqui no canal. Às vezes eu não falo coisas muito óbvias e começar a falar mais. Então, naturalmente, pessoal, o que a gente espera considerando o passado? E a gente sabe que o passado não é garantia do futuro, nem de que vai se repetir. A gente sabe que o ouro é um ativo mais antigo, né? Milenar, então ele não é tão volátil quanto o Bitcoin, tá certo? Então a ideia aqui, pelo que eu entendi em relação à criação desse índice, sempre foi pegar vamos lá, né? Relativamente a estabilidade que o ouro traz em termos de volatilidade e também conseguir aí uma exposição em relação ao Bitcoin, que querendo ou não tem muito mais volatilidade, mas para quem gosta e acredita na ideia, também tem possibilidade de grande valorização, inclusive uma valorização maior do que o ouro, com a possível tendência e teoria para médio e longo prazo. É sim, eu sei que é discutível isso, mas o Bitcoin ali, enfim, né, pelo menos na minha opinião, ele apresenta aí alguns fundamentos muito interessantes para médio e longo prazo. Então, um ativo com uma proposta bem complexa e diferente, mas aqui ele já está trazendo uma coisa um pouco fora do nosso padrão brasileiro. Aqui no material publicitário, você pode abrir e ler na sua integridade. Eu vou passar aqui pelos pontos mais importantes. Aqui, na realidade, vamos fazer o primeiro elogio, né? Eles trazem um material publicitário muito bom, assim, muito bem formulado. Obviamente que isso aqui é propaganda, então a ideia, né, de quando produzem isso aqui é vender o produto, mas pelo menos aqui, para nós que vamos analisar, para a pessoa física principalmente, é muito importante ter essas questões, tá? Obviamente eu vou fazer alguns questionamentos que não estão no material publicitário para você refletir, mas acho que o mínimo e o mais básico, o dever de casa, mas assim, o mínimo é a gestora aqui que está trazendo aqui um produto que quer que você eventualmente invista, trazer esse material publicitário, tá? Tô batendo aqui na tecla porque é o óbvio a ser dito, que muitos ETFs a gente vê por aí, de gestoras grandes, nem sequer isso trazem. Então vamos pegar aqui só as partes mais importantes. Eles trazem aqui a performance do Bitcoin e do ouro versus outros ativos brasileiros, tá certo? Então eles trazem aqui essa janelinha. O que essa janelinha faz? Para você que nunca viu essa janelinha num relatório financeiro, de carteira, de investimento, ou se já viu, mas nunca entendeu, como é que ela funciona? Olha só, aqui em cima a gente tem vários anos ao longo do tempo. Então, os anos foram passando, eles estão ali em cima. E a gente tem aqui, já cada linha, vamos dizer assim, né, diversos ativos ou diversas classes de ativos que foram considerados aí investimentos e benchmarks. Tá? É difícil a gente ver uma tabelinha dessas com uma ação. Ah, Banco do Brasil. Cara, não importa, ninguém liga para isso. Basicamente, o que você quer comparar? As classes de ativos, que são representados geralmente por índices, entre si a cada ano e ver se tem algum tipo de padrão e o acumulado final. Então, qual que é a ideia aqui? É ao longo desse mapa de calor, você observar pelas cores de cada uma dessas janelinhas como elas se comportaram frente às outras classes de ativos. Claro que tem pessoas, como eu, que não se dão muito bem com cores, por causa do daltonismo. Então as principais eu consigo identificar aqui, tá certo? Mas nem todas eu consigo ver de forma tão clara. Mas daí a culpa é minha, o problema é meu. Mas vamos lá. Então qual que é a ideia aqui? É você ver, pegar, por exemplo, a classe do ouro e comparar aqui ao longo dos anos como é que ele se comportou em relação às outras classes de ativos. Aqui eles botaram os principais, né? Então o S&P 500, pré-fixados de 5 anos, perdão. O IMAB, que é o IPCA+, ali, a cesta geral. O dólar, o CDI, o próprio ouro. Aqui é o índice de gestores da Ambima, né? Ibovespa, IFIX, que são os fundos imobiliários, e o Bitcoin. Então a ideia aqui é você ver ao longo de muitos anos como é que essa janelinha se comporta, como é que as classes vão indo. Então olha aqui o Bitcoin, ele estava em último e aí ele ficou em top 1 por um bom tempo. Depois ele ficou em último de novo, depois ele subiu para top 1 de novo. Notem como ele é volátil, né? Olha isso, cara. Olha isso aqui do Bitcoin. Eu nunca tinha visto essa janelinha do Bitcoin. Aqui eu até fiz errado, né? O ouro estava aqui. Vocês viram como o negócio das cores tem que cuidar? Enfim, e aí você consegue meio que comparar isso com todos os investimentos. Claro que você tem aqui depois o acumulado que eles trazem para nós, de 2014 a 25. Então, e sempre está na ordem, tá? Esqueci de falar isso que é bem importante. Está sempre na ordem. Então, o mais de cima dessas janelas é o que mais rendeu e os mais de baixo são os que menos renderam, né? Geralmente estão negativos. Poucos anos não tem retornos negativos, né? Olha só. Olha que legal. Olha só, 2019 foi um ano muito bom, né? Nenhum desses aqui rendeu negativo. O dólar foi o pior deles, que rendeu 4%. E em 2017 também, nada rendeu negativo. Já os outros anos, vários renderam negativos. Enfim, então aqui o que eles trazem no final, basicamente aqui dessa janela que eles decidiram trazer, obviamente poderiam ter
Na real, existem outras janelas que você deve considerar também, se considera investir nesse produto em outros, mas aqui o Bitcoin acabou ficando com a melhor performance de todas, o que já é meio esperado, né? Para quem conhece aí o Bitcoin sabe que é difícil bater ele nessas janelas maiores. Depois o S&P 500, ok. E aí o ouro, muito interessante aqui o ouro, lembrando que tá tudo em reais, tá? Então o dólar ajudou a corrigir esses valores todos. Interessante aqui como o ouro está em terceiro lugar dessa comparação geral, sabe? Muitas vezes eu achava que talvez um IPCA mais da vida poderia ter até uma rentabilidade maior. Interessante como o ouro acabou estando ainda melhor. Claro, né, tem o fator do dólar, que querendo ou não, é um pouquinho do IPCA junto, fora a própria inflação do dólar. Essa aqui é a parte que você deixa o seu like e se inscreve no canal para eu te agradecer muito, porque não custa nada e você me ajuda demais. Mas também, logo na sequência, tem a parte aqui que eles trazem sobre a correlação do ouro e do Bitcoin com as principais classes de ativos aqui do Brasil. Cara, a correlação dos ativos é um negócio muito importante mesmo. Inclusive, eu exploro esse assunto, com uma certa brevidade, até deveria ter aprofundado um pouco mais, talvez, lá no Capital Certo, nosso manual prático de ETFs e investimentos do Brasil. Mas essa janelinha aqui especificamente, eu sempre trago lá com a nossa plataforma de análise avançadas com as carteiras recomendadas. Por quê? O que acontece aqui quando você quer compor uma carteira com 2 ativos ou mais? Nesse caso aqui, o que eles pegaram? Pegaram o ouro, Bitcoin, no caso aqui, né? Cada um deles tem uma janelinha, e eles fizeram a correlação com várias outras classes de ativos do Brasil. Então, como é que você lê essa janelinha, tá? Isso aqui é bem, cara, isso aqui é bem importante mesmo. Bom, a correlação, ela funciona da seguinte forma. Quando ela é 1, quer dizer que ela é perfeitamente correlacionada, vamos dizer assim. Ou seja, quando aquele ativo versus o outro tem correlação 1, eles vão sempre para o mesmo lado. Quando eles têm a correlação -1, é o que a gente diz de descorrelacionado. Quando um vai para um lado, o outro vai para o outro. E quando eles têm correlação próxima de 0, quer dizer que eles não têm correlação. E quando você está montando uma carteira de investimentos, o que você quer ter, assim, geralmente, tá? É o máximo possível de ativos descorrelacionados. Ou, caso alguns deles tenham correlação, que você tenha, de certa forma, um equilíbrio entre os positivos, próximos de 1, e os negativos, próximos de -1. É lógico que não é próximo de 1 e -1, mas eu digo, se você tem alguns que são positivos, você também tem que ter alguns que são negativos, para, no geral, essa correlação ela ir se anulando. Óbvio que depende dos ativos, das carteiras, dos períodos, dos preços e de uma série de fatores. Isso aqui é uma explicação de 30 segundos. Mas a ideia aqui é que quando você vê esse 1 aqui, tá feio isso aqui, né? Esse 1 aqui, essa caixinha azulzinha, quer dizer que é o ativo com ele mesmo, tá? Então, por exemplo, aqui a gente compara o Bitcoin com o CDI, IMAB, dólar, Ibovespa, o índice da Ambima, S&P, IFIX e pré de 5 anos. Notem como, no caso aqui, eles estão pegando um período imenso, tá? Janeiro de 2014 a maio de 2025. Cara, 10 anos de dados para ter correlação ou não, enfim, um período bem considerável, ok? Mas aqui a gente tá vendo, vocês percebem que tá tudo muito próximo de 0? Não sei se dá pra ver. Ó, se às vezes eu faço os vídeos e tá muito pequeno, vocês têm que me escrever nos comentários. Pô, Antônio, tá muito pequeno o gráfico. Aí eu vou dando um jeito aqui, entendeu? Mas olha só, tá tudo muito próximo de 0, né? O Bitcoin com esses outros indicadores, com esses outros benchmarks. Por quê? Porque às vezes o Bitcoin sobe, esses aqui descem, às vezes esses daqui descem, o Bitcoin sobe, às vezes o contrário, às vezes os dois vão pro mesmo lado, às vezes eles não. Então não tem correlação. Isso aqui é bem interessante, porque no geral isso reduz a volatilidade da sua carteira, tá certo? E aqui desse outro lado tem o ouro, então novamente o ouro aqui em cima, essa primeira linha é o ouro versus esses ativos aqui, e aqui a gente já percebe até uma certa leve predominância a uma correlação negativa. Por quê? Porque tem mais quadradinhos tendendo ao vermelho ou rosa do que ao azul. Porém, ainda assim, existem os azuis que tendem a se anular com aqueles vermelhos rosas, tá? Obviamente não é um jogo de cores, tá? Mas, de forma geral, você tem que ver se o ativo que você está querendo comprar e colocar na sua carteira, ele tem alguma correlação que não vai puxar muito a carteira para um lado, tá certo? Por que não? Porque quando houver uma crise ou um período das vacas magras, e assim, pessoal, quem investe em renda variável, esses momentos acontecem, tá? Não tem, o Anthony me falou que a carteira só sobe. Não, o Anthony nunca falou isso. O Anthony falou que a gente tem que investir em bons ativos de forma diversificada, mas haverão momentos de volatilidade ou talvez que as ações caiam e você tem que cuidar para não ter uma carteira toda
correlacionada para baixo ou toda totalmente sem padrão, entendeu? É claro que você não consegue calcular exatamente isso aqui, tá? Você tem que ter uma noção geral, até porque isso aqui muda todo dia, mas a ideia aqui é, à medida que alguns ativos vão caindo, outros vão subindo. E esse é o momento em que você que está rebalanceando, fazendo novos aportes, vai comprando e vai reduzindo a volatilidade. Depois o ciclo muda, o ciclo inverte, você nunca sabe quando vai acontecer isso, mas o ciclo inverte, e aí você pode surfar as altas que tendem a aparecer. Então, no geral, aqui que eles reforçam é que tem uma baixa correlação com as principais classes de ativos. Isso aqui, de novo, é importante por quê? Porque se você só tem ações que são todas correlacionadas, quando vier o período das vacas magras, vai tudo cair. Você não vai ter nada na sua carteira para segurar um pouquinho essa volatilidade. Então, esse é um cuidado importante que é necessário tomar. É claro, eles botaram aqui as principais classes de ativos, né? Se você não investe nessas classes, daí, enfim, essa correlação aqui já não vai se aplicar, né? Nessa tela aqui, eles trazem uma, uma comparação histórica aqui, um benchmark histórico em relação ao índice, ao desempenho dele, pelo que eu vi aqui meio no olho, chegando aqui próximo aos 3.000% desde 2016. Enfim, não está muito claro, mas de qualquer forma aqui eles estão trazendo que atualmente, né, maio de 2025, enfim, a última carteira que foi apresentada aqui no relatório estava com 33% de Bitcoin e 66% de ouro. Então aí 2/3 de um terço de outro, de certa forma aí equilibrado. Lembra que é em relação à volatilidade, ou seja, quanto maior a volatilidade recente do Bitcoin, menos ele vai estar pesado. E, logicamente, se o ouro começar a ter uma volatilidade muito maior, que é maior que o Bitcoin, é difícil, tá? Mas, enfim, se acontecer, o índice vai se ajustar e o ouro vai ter um percentual ainda menor. Então, novamente, aqui você tem uma ponderação por risco, aquela volatilidade dos últimos 90 dias, vai colocar um peso maior ao ativo que tem menor volatilidade. Assim, na maioria dos casos, é o ouro, tá? Dificilmente você vai ter mais Bitcoin do que ouro. Pode acontecer, é complicado falar que isso nunca vai acontecer. Pode acontecer, mas é extremamente improvável, tá certo? E aí ele vai fazer aqui, reequilibrar essa contribuição para o risco total do índice. Então você tem o rebalanceamento trimestral, você vai ter aí um retorno calculado diariamente, e aí os pesos são calculados a partir do inverso da volatilidade dos ativos em uma janela de 90 dias rolante, uma janela móvel, né, rolante, enfim, que vai ali se atualizando e vai rolando. É rolling windows, né? O termo em inglês, por isso que eles colocaram rolante, tá? O termo em inglês é rolling window. Mas aqui em português a gente conhece mais como janela móvel. Isso aqui é muitíssimo interessante porque eles trazem a indexação dinâmica aqui em relação ao histórico desde lá 2016, basicamente, da composição do índice, tá? Então, como eu avisei, não é que eu avisei, né? Perdão. Como a gente já comentou, dificilmente o ouro vai ter um percentual maior do que o Bitcoin, tá? Maior, eu digo, maior de 50%, tá? Aqui a linha dos 50% mais ou menos no olho. Então, somente em situações que o ouro tem uma volatilidade maior nos últimos 90 dias do que o Bitcoin, ele pode assumir um percentual um pouquinho maior, tá? Então, historicamente, o que a gente tem aqui? O quanto tem de Bitcoin, que é essa área mais clarinha do amarelo, e essa área mais escura do laranja é o ouro. Enfim, o ouro é a parte grande aqui, o Bitcoin é a parte menor, tá? E o que a gente percebe? Que existem picos e algumas situações em que o Bitcoin ele ganha um pouquinho mais de espaço, ou seja, são momentos que ele tem uma volatilidade um pouquinho reduzida em relação à do ouro, e isso às vezes vai acontecendo, ok, mas de forma geral, pela volatilidade dele ser maior, ele tende aqui, assim, numa média, no olho, tá? Sem ter uma garantia total de ficar aqui acima dos 75% para a participação. No caso, até 70%, 75% o ouro, e aí o resto disso em torno de 25% a 30% de Bitcoin, tá? Isso aqui é uma média histórica, obviamente, que pode mudar no passar dos anos. E claro, se você gosta do nosso conteúdo e quer aprender também a investir através aqui dos ETFs, analisá-los com profundidade, tanto os de renda fixa, renda variável, como analisar, encontrar, entender e, claro, ter aí uma série de bons conceitos de gestão de carteira. Tem aqui o Capital Certo, o seu manual prático de ETFs e investimentos com todos esses bônus e tudo isso para você, na prática, ter aí 8 horinhas super direto ao ponto. Se você tem interesse, acessa o primeiro link aí dos comentários fixados da descrição para você conhecer muito mais. E, claro, esse aqui é super acessível. Eu fiz a um preço para todo mundo conseguir ter o manual prático e não ter desculpa para não conhecer mais os ETFs. Então eles ainda trazem aqui
comparação do Bitcoin, do ouro e do GBTC11 simulado para trás. Inclusive, assim, ó, nesse vídeo, pessoal, é um pouco difícil de eu pegar ali, jogar isso aqui no TradingView, porque a gente não tem um ativo do exterior que replica isso, a gente não tem como compilar essas informações, porque elas são dinâmicas, elas não são fixas, eu não consigo, tipo, montar uma carteira assim, Anthony, simula aí 30% de Bitcoin, 70% de ouro, esse é o GBTC11. Não é, galera, não é. É muito complicado porque isso aqui é variante com o tempo, tá? Então a gente realmente tem que se basear com o material que eles trouxeram, mas novamente trouxeram muita coisa interessante, tá? De novo, essas são as coisas boas a gente tem que falar, tá bom? Eu vou falar as coisas que eu já não... as outras coisas eu vou falar daqui a pouco, tá? Mas vamos lá. Então eles trazem aqui a comparação desses três ativos, lembrando aqui que o Bitcoin está em cima, ou seja, ele tende a ser, além de mais volátil, ele tem aqui um retorno histórico desse tempo aqui, né? Janeiro de 2016 maior, o ouro está aqui embaixo e o GBTC está aqui no meio, né? Anthony, por que está no meio? Porque é a média dos dois, entendeu? Novamente, a média ponderada por aqueles pesos que são decididos e definidos pela volatilidade dos últimos 90 dias, ok? Então o GBTC está aqui no meio e está puxando um pouquinho mais, levemente a mais, vamos dizer assim, para o peso do ouro, que ele tem um percentual ali, um peso um pouquinho maior. Mas vocês percebem que ainda assim a quantidade de lucro e valorização que o Bitcoin deu, ainda assim, mesmo tendo um peso menor, tipo, não é 50-50, né? Alguma coisa como 25, um terço, ainda assim ele consegue puxar o retorno para cima e você consegue justamente ter o quê? Um retorno maior do que o ouro, justamente com uma volatilidade que tende a ser menor ou similar. No caso, eles trazem essa informação aqui, de certa forma, aqui embaixo, né? Então, realmente, volatilidade não é o melhor termo, porque a volatilidade aqui deu 22%, do ouro deu 18%, então a volatilidade foi marginalmente maior, mas o que eu quis dizer foi justamente aqui o Sharp, né? Porque o Sharp ele é uma medida que combina retorno por volatilidade, então ele combina essas duas variáveis. Acho que esse é o termo mais correto, aí fica todo mundo na mesma página. Então a ideia que eles querem passar aqui é o GBTC, ele pega os retornos e as volatilidades desses dois ativos e através do método, que é o índice que combina as volatilidades e os retornos, ele está entregando um Sharp, ou seja, uma melhor relação entre esses dois mundos. É isso que eles querem dizer aqui, tá? E isso aqui é, primeiro, verdade, né? Logicamente é verdade, mas é um conceito que se aplica a praticamente todas as combinações de carteiras de investimentos que tem ali esses fatores de pesos e de principalmente descorrelação, tá? Então é claro que existe aqui algum tipo de correlação entre esses dois ativos, tá? Existe, mas a tendência é quando você coloca mais ativos na sua carteira de forma relativamente estratégica, você consegue aqui ter esse Sharp melhorado, ou seja, você consegue capturar os retornos aí dos ativos que estão lá dentro, porém com uma volatilidade menor. Acho que essa é a grande missão do investidor, construir uma carteira que tenha um Sharp que tende a ser um pouquinho melhor. Lógico que você não consegue controlar diretamente isso, mas você tem que ir tentando buscar isso de certa forma, sem desespero, mas tentar buscar de forma saudável. E aqui eles trazem então o GBTC, que é a junção desses dois ativos, com base na volatilidade, nos pesos definidos por aquele histórico de 90 dias. Em relação aos ativos brasileiros, eles reforçam aqui a descorrelação. Esse aqui é um tema que eu vou começar a dar mais foco lá na nossa comunidade da plataforma das análises e das carteiras recomendadas. Isso aqui realmente é importante e pouca gente fala. Vou anotar isso aqui. Boa, então o que eles falam aqui é justamente isso. O GBTC, está aqui em cima, eles estão falando aqui, ao unir ouro e Bitcoin, temos um ativo, que é o GBTC11, descorrelacionado com o mercado brasileiro no geral. Então lembra que a ideia da descorrelação é que você tenha o máximo possível de quadradinhos parecidos com o branco. Por que o branco? Ou então tendendo a zero. Por quê? Porque daí é descorrelação. Tá? O mais próximo possível de zero. Então 0,10 é pouco, 0,9 é pouco, 0,16 é pouco, 0,15 é muito pouco. E aí um ou outro teve um pouquinho mais de correlação. Primeiro deles o dólar e segundo o S&P 500. Tá? Por quê? Porque o ouro e o Bitcoin, eles são naturalmente precificados em dólar, tá? Então é difícil você escapar da correlação com o dólar, ok? Claro, isso pode ser uma coisa boa ou ruim, dependendo da sua opinião. Eu acho que, no geral, é interessante pensando em longo prazo, mas é difícil você escapar, né? Não tem como você ter ativos que são precificados em dólar, vistos em reais no Brasil, que não tem correlação com o dólar, né? Enfim, estou explicando aqui para o pessoal que às vezes não entende. E com o S&P 500 a correlação não é tão alta, mas tem um pouquinho porque o Bitcoin ali, por um bom tempo, ele teve uma alta correlação com o S&P 500,
principalmente porque ele não era tão visto assim como uma reserva de valor. Eu ainda acho, agora pessoalmente falando, tá? Eu ainda acho que o Bitcoin não é visto como reserva de valor da forma como a utopia pretende ser. Enfim, eu acho que no futuro ele ainda pode ser, mas acho que reserva de valor ele ainda não é, assim, não é uma unanimidade, tá certo? Mas isso não quer dizer que ele vai, de certa forma, aí, ser um ativo interessante e defensivo em um formato não muito convencional. E quando a gente pensa em reserva de valor, a gente pensa justamente na correlação inversa, um pouco mais instantânea. Pô, as coisas estão caindo, então a tendência é aquela minha reserva de valor subir. Esse é o mundo ideal, entende? Mas a reserva de valor muitas vezes é para médio e longo prazo, para bater ali aqueles efeitos silenciosos da inflação. É mais nesse sentido. Ainda assim, é uma correlação baixa. A gente não tem, tipo assim, algo como 0,70. 0,70 já é alto, entendeu? 0,80, pô, 0,80 já é uma correlação bem alta. Aí tem que tomar um certo cuidado. Então, aí é mais tranquilo nesse sentido. Bom, por fim, eles trazem aqui algumas simulações de portfólio brasileiro com e sem o GBTC11. Vocês podem daí dar uma olhadinha no site deles, mais a fundo. Eu não gosto muito de olhar essas simulações, porque, assim, ela até traz, assim, dados verdadeiros, até tem um certo interesse, mas não quer dizer que isso aqui vai se repetir, tá bom? É claro que as correlações também não quer dizer que elas vão se repetir, mas as correlações, elas são um pouco mais intrínsecas aos ativos do que os retornos acumulados, tá certo? Não sei se você entendeu isso, mas logicamente aqui a ideia é, enfim, os portfólios com o GBTC11 têm uma performance melhor do que os outros, enfim, aí eu sei que é questionável, porque a gente não consegue comparar com absolutamente todos os cenários possíveis, mas aí você pode dar uma olhadinha no detalhe lá no site deles. Novamente aqui o cronograma que eles têm é esse, e aqui mais detalhes da oferta você pode conferir lá. Então já comentei para mim o que você achou do GBTC11, eu fiz esse vídeo um pouquinho mais demorado no detalhe, porque o material estava muito completo, é muito mais tranquilo para comentar também. Então vamos lá, pontos positivos que eu achei em relação ao produto. Ele está combinando aqui dois ativos que pelo menos estão sempre no meu radar, que eu sempre estou de olho, são ativos muito importantes e muito interessantes. Ele faz isso de uma certa forma inteligente para reduzir a volatilidade no seu portfólio. Então, se você busca exposição ao Bitcoin, ao ouro, e você não gosta de volatilidade, ou tem um certo receio, talvez investir através de produtos que combinem isso possa te ajudar um pouquinho. Outro ponto positivo é que, como é um ativo que tem essa cesta entre Bitcoin e ouro, no rebalanceamento a cada 3 meses, ele internamente não está pagando imposto de renda, tá? Você, como pessoa física, paga imposto de renda ao rebalancear, ao girar. Vou tentar fazer na mão, Anthony, porque daí eu não vou pagar 1% de taxa. Sim, é tudo legal na teoria, pessoal, mas você vai pagar imposto de renda como pessoa física, tá? Então, se for para copiar o índice e fazer na mão, não vale a pena. Então, existe essa vantagem aí para quem realmente gostou da proposta e pretende aí rodar por muito tempo. E aí, ele tira um pouquinho desse risco do ouro, por exemplo, ficar de lado por muitos anos, porque o Bitcoin, ele talvez aí seja volátil nesse meio período. Geralmente, isso que acontece, e aí ele pode acabar capturando o melhor desses dois mundos ali, pelo menos é a proposta do ETF. Agora, pontos de atenção aqui, não vou dizer que são pontos que eu não gostei, mas são pontos de atenção para você ficar atento. O primeiro deles, ele não foi lançado ainda, então eu falo isso para todos os ETFs que são recém-lançados ou que não foram lançados ainda. Não vejo necessidade de você sair comprando na pré-oferta ou no primeiro dia. Eu sempre gosto de acompanhar o ativo um pouquinho, estudar ele um pouco mais, entender se está tendo liquidez já no book, se o market maker está dando conta de fechar os spreads. Eu não gosto de entrar nas pré-ofertas, muitas vezes tem custos e taxas extras. Então, se você já decidiu o que quer ou se você não quer, enfim, acho que vale a pena sempre esperar o lançamento, acompanhar ali, principalmente a liquidez do book, para não pagar spread muito caro para entrar. E aí, beleza, passando isso, a tendência é que não tenha problemas, tá? Mas eu sempre falo isso porque você não precisa sair com urgência comprando as coisas no mercado financeiro. Eu sempre falo que urgência é com SAMU, bombeiro e polícia, são serviços de urgência e emergência. Nós, como investidores, temos que ter serenidade, tranquilidade e estratégia nos investimentos. Um outro ponto de atenção, não é uma coisa ruim, mas é uma característica do produto. Você tende a ter sempre mais exposição a ouro do que ao Bitcoin. Então, se na sua tese pessoal você quer ter mais exposição ao Bitcoin do que ao ouro, então você ou não vai conseguir comprar esse produto ou vai ter que adicionar uma sobreposição lateral, né, parcial, com outro ativo para ter mais Bitcoin em relação ali do que essa relação entre os dois ativos, tá? E aí tem muita gente que fala que prefere hoje em dia mais o Bitcoin do que o ouro,
por conta aí da exposição à volatilidade e aos retornos que ele tende a dar. Isso aí são teses discutíveis, eu sei, mas aqui fica só o ponto de atenção. Se você quer ter mais Bitcoin do que ouro, você teoricamente não, né, não deveria estar se expondo apenas ou então ao GBTC11, porque você vai precisar aqui compensar o quanto de ouro que está a mais, vamos dizer assim. Mas é uma característica do produto, não que seja bom nem que seja ruim, é assim que historicamente ele tem se comportado e provavelmente vai continuar se comportando. Aí você tem que ver se encaixa na sua estratégia, ou também se você precisa adicionar Bitcoin, criptos, de forma unilateral através de outros ativos, que daí começa a ficar muito complexo, na minha opinião. Eu também não comentei, mas esse ativo ele não paga dividendos, então, enfim, se você procura isso, não vai pagar. E talvez aqui por fim fica o último alerta em relação à complexidade que são aqui a classe dos alternativos, que o Bitcoin e o dólar, na minha opinião, o dólar não, perdão, o Bitcoin e o ouro, eles entram na classe dos alternativos, pelo menos nas carteiras que eu recomendo, enfim, na forma que eu vejo o mercado. Eles não são efetivamente empresas que dão dividendos e lucros e também não são rendas fixas, né? Mas ainda assim, podem ser investimentos que te ajudam aí a bater a inflação no médio e longo prazo e a ser aí a proposta da reserva de valor. Então aqui você tem um ativo que combina esses dois mundos, a tendência é ele ser mais volátil do que o ouro, porém com um retorno maior ajustado ao risco e volatilidade do que ele, é o que o o backtest histórico trouxe, e ainda tem um pouquinho de Bitcoin para te ajudar justamente nessa rentabilidade. Comenta para mim o que você achou dessa proposta, se faz sentido ou se não faz. E é isso, se você gostou, deixe seu like, se inscreva. E vou deixar aqui recomendado o AUVP11, que é um ETF totalmente diferente também, uma proposta para ações brasileiras, também bem diferente dos alternativos, mas que talvez você se interesse pela análise. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.